Estando na hora designada e presente todos os magistrados, Ministério Público, secretário, pessoal de apoio enquanto há nessa sessão, e ainda invocando a proteção divina, eu declaro aberta a presente sessão ordinária dessa segunda turma do Egrégio Tribunal Regional do Trabalho. Realmente eu agradeço os meus colegas porque eu fiz um empenho, um esforço concentrado de colocar 2 semanas numa única pauta, no meu caso, que estou saindo de férias, e certamente o segundo e terceiro votante, eu vi pelos votos, passaram fim de semana debruçados para ter a votação com a devida consciência e exatidão. Essas escusas pelo trabalho adicional, mas um desejo meu que sair de férias, deixar os processos julgados, distribuídos em meu nome, foi o que eu estou procurando fazer. Submeto aos eminentes colegas a ata da sessão anterior e, não havendo qualquer objeção, declaro a mesma aprovada. Vamos, então, ao pregão do processo. Observadas as preferências regimentais, tem advogado de fora da região, serão apregoados em primeiro lugar. Eminente secretário. Na sessão de 8h30 do PJE, o 59 da pauta, falará a doutora Tayana Xavier Bastos Wabesque Bertuzzi, pela recorrida. Doutora Tayane não é de Belo Horizonte, não, né? O nosso tribunal tem um critério que nós sugerimos de anunciar a proposta de voto, caso ela seja de acordo, a advogada aguarda eventual voto divergente para, se for o caso, dispensar a sustentação. Neste caso, a doutora fala pela recorrida, não é isso? Isso. A minha proposta de voto como relator é no sentido de conhecer do recurso, mas negar provimento, ou seja, manter a sentença de origem. Só aguarda eventual voto divergente? Aguardo. Como vota aqui o segundo votante, doutor Helder? Senhor presidente, só um minutinho aqui. É o 59 da pauta. Elias Flávio, Cargo Lift Logística. Cargo Lift. Eu estou de acordo, senhor presidente. De acordo, doutora desembargadora Maristela? Não está abrindo aqui? É o meu custou também. Aqui, pode deixar. Eu tenho um resumo aqui do lado. A doutora Maristela tem dúvida quanto à questão da carga de confiança, né? É um moço que ganhava 2.000, depois passou a 2.000. Agora abriu aqui. Eu tenho dúvida porque eu achei o salário muito baixo para configurar o cargo de confiança, então eu fico vencida neste ponto. Eu analisei nesse aspecto também, mas pelos depoimentos, aqui na filial de Belo Horizonte, ele tinha maior autoridade, tanto que houve até a questão que seja justa causa pelo poder, talvez, que ele tivesse. Houve, sim, esse indício, mas pelo conjunto da prova eu entendi que prevalece o cargo de confiança nessa circunstância. Então, fica vencido em parte... Parcialmente só em relação às horas extras. Então, prevaleceu, por maioria, a decisão de origem, vencida em parte a desembargadora Maristela, quanto à caracterização do cargo de confiança. O resultado fica proclamado. Agradeço. Vamos ao próximo. Ainda nessa pauta, o 26 da pauta falará o doutor Paulo Alex França de Jesus, pelo recorrido. 26 é ISSS Tiago. Minha proposta de voto, neste caso, é de conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento apenas para reduzir os honorários periciais para R$ 1.600. Mantido o restante quanto ao mesmo. Aguarda eventual voto divergente, doutor? Ok. Eu falo pelo recorrido, não é isso? Recorrido, Tiago Félix. Pois é. Então, doutor Helder? Estou de acordo, senhor presidente. Desembargadora Também de Maristela? acordo. Então, a decisão é unânime, conforme anunciado. Tenha um bom dia, muito obrigado. Próximo. Ainda nessa sessão, o 13 da pauta falará o doutor Alisson Douglas Casais, pelo recorrido. Aqui a minha proposta de voto é um provimento parcial, conhecer um provimento parcial
apenas para determinar a observância do índice da caderneta de poupança aos juros de mora na condenação em hipótese segunda reclamada, mantido o valor da condenação porque é ainda compatível. Só aguarda eventual voto divergente, doutor? O provimento é só nesse sentido? É só nesse sentido, né? Isso. Sim, aguardo. Doutor Helder? Estou de acordo. Desembargadora Maristela? Também de acordo. Então, a decisão é unânime, conforme anunciado. Muito obrigado. Então, bom dia. Próximo. Ainda nessa pauta, o 37, falará doutor Carime Abreu Sade Júnior, pela recorrida CIA Modas Limitada. Eu sou o relator desse processo e a minha proposta de voto, em harmonia com outros julgamentos que temos realizados aqui na turma, eu sei que se passar a reforma, isso aqui vai ser alterado, e tudo indica que vai passar, e cabe ao Judiciário, uma vez aprovada a lei, aplicá-la, mas, por enquanto, eu estou dando parcial provimento, conhecendo e dando parcial provimento, para declarar a nulidade do contrato firmado com a primeira reclamada, reconhecer o vínculo de emprego diretamente com o reclamado, no período de 1º de julho de 2013 a 27/11/2005, determinando retorno à origem para prosseguir o julgamento. É a minha proposta de voto. Passar a palavra ao advogado escrito para a sua sustentação. Bom dia, doutor Sebastião, desculpa. Vossa Excelência limitou o vínculo de julho de 2013 a outubro de 2015? Isso. Ok, pois bem. Bom dia a todos. Eu falo em nome da CIA recorrida. Antes de adentrar no mérito do processo, eu vou fazer breves considerações, apesar de notório o funcionamento da CIA, sobre a estrutura organizacional da empresa. A CIA possui 2 setores distintos. O varejo, que, por óbvio, comercializa as roupas e os acessórios de moda feminino e masculino, e o setor RFS. O setor RFS é o responsável pela comercialização do produto principal do setor, o cartão de crédito CIA. Todos os outros produtos comercializados no referido setor são decorrentes da aquisição do cartão CIA. Quem são os possuidores do cartão CIA? Os clientes CIA que perambulam na loja, adquirindo as roupas. Isso por quê? Porque existem promotores de vendas que abordam esses clientes no interior da loja e que ofertam esses cartões. Ainda, nos caixas, ao cliente fazer a compra, é oferecido parcelamento em maior quantidade sem juros, se a compra for efetuada com o cartão CIA. Caso o cliente não possua o cartão CIA e ele entenda como interesse em adquiri-lo, é chamado um promotor de vendas do setor de RFS para levar o cliente ao setor para fazer os trâmites legais. Pois bem, eu vou chamar a atenção de Vossas Excelências para o depoimento da reclamante, que confirma a tese de defesa da recorrida, ok? Que o setor RFS é distinto do setor de varejo. E o principal dessa questão que difere desse processo, que difere dos processos que nós já estamos acostumados aqui, é que ela possui um período muito grande no setor de varejo. Isso porque ela afirma que, quando foi contratada, iniciou o trabalho no setor de caixa, que pertence ao setor varejo, que permaneceu no caixa por mais de um ano. Que o caixa é onde são passadas as compras dos clientes, que também eram feitas trocas de produtos na loja da primeira reclamada. Pois bem, aí está comprovada a distinção dos setores, que os setores não se misturam. Já no período em que a reclamante laborou no RFS, sim, a recorrida não nega isso, inclusive em defesa, em documentos nós juntamos, e eu acho importante mencionar isso na tribuna, porque quando temos ações aqui exclusivamente de varejo, esse procurador que vos fala, sempre faço questão de apontar os contra-cheques juntados da empresa, que são documentos que apontam o setor de labor da reclamante. Quando é varejo, a tese é uma. Quando é RFS, a tese é outra. Vossas Excelências já estão acostumados com isso. O RFS nada mais é que um setor que deu margem ao contrato de parceria entre Bradescar e CIA. A CIA atua como correspondente bancário, autorizado pelo Banco Central e pelas resoluções trazidas aos autos. Eu colacionei nas contrarrazões recente decisão do Tribunal Superior do Trabalho na 3ª turma, ao qual julgou lícita a terceirização
julgou válida o contrato de parceria entre CIA e Bradescar para declarar lícita a terceirização ocorrida igual no presente processo. O que é o RFS? É um modo que a CIA achou de incrementar a venda dos seus produtos. Por quê? O cliente CIA que possui o cartão de crédito, ele pode fazer compra em mais vezes sem juros dentro da loja, ele possui programa de vantagem que pode trocar por pontos, por roupas, por acessórios, etc. E outra, as atividades desempenhadas pelas funcionárias do RFS são distintas do artigo 17 da Lei do Sistema Financeiro. Eles não se correspondem com as atividades bancárias devido à sua complexidade. Não é feito guarda de numerário na CIA, não são feitos investimentos na CIA, não são feitos nenhum tipo de transação financeira na CIA que envolve capital de cliente. Apenas situações procedimentais vinculadas ao cartão de crédito CIA. Então, por isso, a recorrida pede vênia ao eminente relator e que aos demais julgadores seja mantido a sentença de primeiro grau, muito porque restou consignado no processo, e confesso pela reclamante que ela não trabalhou exclusivamente para o banco. Ela teve período, inclusive, grande de varejo, ou seja, exclusivamente para a CIA. E mesmo quando trabalhou no setor de RFS, essa estava realizando atividades comerciais destinadas ao objeto social da CIA, que é o estímulo de venda. Então, eu peço vênia a Vossa Excelência, peço que os demais julgadores mantenham a sentença de primeiro grau. Na impossibilidade de manter a improcedência, que seja mantido a proposta de voto do doutor para a vinculação o vínculo no período de julho de 2013 a outubro de 2015, quando a reclamante elaborou no RFS. Obrigado. Bem, eu vou ser mais sintético, tem uma pauta muito longa. O assunto é recorrente aqui. Eu separei o período de varejo, o período da RFS, só estou declarando no meu voto o vínculo a partir de julho de 2013, o período anterior inteiro, não. Eu sei que a matéria é controvertida, a jurisprudência do Tribunal Superior emite sinais diversos, não há uma unificação, e agora acho que a legislação é que vai resolver, até para dar segurança jurídica para todos. E por isso, nessa mesma linha, eu transcrevi aqui o depoimento da preposta, era muito esclarecedor, conjuguei com o depoimento da reclamante, por isso que só estou considerando o período RFS, e na linha de outros entendimentos, sinteticamente, eu mantenho a minha proposta de voto. Colho o voto do segundo votante, doutor Helder. Senhor presidente, data vênia, eu estou apresentando a divergência, eu estou mantendo a sentença, eu entendo lícita a terceirização. Eu acho que não é o fato, não é setor onde o empregado trabalha que define o enquadramento sindical dele, mas e sim a própria atividade preponderante. Não vejo nenhuma irregularidade na prestação de serviço envolvendo essas duas empresas, do mesmo grupo econômico ou não. Por isso, eu estou apresentando a divergência data vênia. Pois não. Como vota a desembargadora Maristela? Considerando que o senhor relator limitou o vínculo de 1º de julho de 2013 a 27 de 11 de 2015, que foi o período que ela atuou mesmo em atividade bancária, eu estou acompanhando integralmente o voto do relator. Então, prevalece por maioria o voto por mim já anunciado, vencido o segundo votante, juiz Helder. Muito obrigado, bom dia. Bom dia. Próximo. Agora passaremos à pauta física, pois tem uma sustentação oral à distância. No 11 da pauta física, falará Dr. Guilherme Nogueira Santos, do Foro de Juiz de Fora. Falará pelo recorrente. Relator, Dr. Sebastião. Pois não. Onze, Dr. Guilherme, me ouve? Sim, excelência. Pois não. Eu vou iniciar a proposta de voto para orientar a tentação, que é a seguinte. Eu estou propondo prover em parte o recurso do reclamante para deferir o pagamento como extra das horas laboradas a partir da sexta diária ou 36ª semanal
que for mais benéfico, sem duplicidade na apuração, naturalmente, com os reflexos. E ainda, no recurso reclamante, acrescer a condenação ao pagamento de 20 minutos extras in itinere. E estou também provendo, aliás, só para completar, os minutos in itinere, apenas ausência de transporte nos horários de 23 às 6 da manhã do dia seguinte. Estou provendo também, na minha proposta, em parte, o recurso da reclamada para excluir as horas de passe e para reduzir os honorários periciais de R$ 4.000 para R$ 1.600. Estou acrescendo a condenação ao valor de R$ 20.000, com custo de R$ 400 pela reclamada. Minha proposta de voto, passo a palavra ao Dr. Guilherme Nogueira para a sua sustentação. Excelência, primeiramente, bom dia. Há divergência? O senhor aguarda eventual divergência? Pude ouvir. Sim, então, se houver... Sim, por favor. A divergência no recurso do reclamante. Então, vamos colher o voto segundo votante, doutor Helder. Presidente, eu estou apresentando a divergência só na questão do item 1, que é das horas extras. Eu estou considerando como... Porque a situação desse maquinista, a situação dele, eu acho que é peculiar, e os instrumentos normativos deliberaram com correção a jornada especial deles, ainda que considerado turno ininterrupto e a súmula 423 TST. E outra coisa que eu até ressalvo aqui, que eu acho interessante, entre aspas, é que o sindicato faz o acordo coletivo e depois patrocinação de empregado, ele como patrocinação desse empregado, dizendo que o que ele fez não está valendo. Então, senhor presidente, diante dessas duas ressalvas, eu estou apresentando a minha divergência só no item 1. Eu estou dando validade ao que está na cláusula e estou... O senhor está deferindo as horas extras. Eu estou negando provimento só no item 1. Pois não. O doutor quer se manifestar? Gostaria de ouvir o voto da terceira votante. Sim, depois dela votar, aí já terá terminado o julgamento. Porque a divergência dele foi só no voto, só no item 1 do recurso do reclamante. Compreendo. Eu gostaria de insistir, então, Excelência, primeiramente, bom dia a todos os presentes, com relação à equiparação salarial, chamando a atenção dessa egrégia turma para a ficha de evolução funcional que foi acostada aos autos com a defesa e que indica que o paradigma Fernando exerceu funções de técnico em eletrotécnica e técnico de manutenção, funções essas que jamais foram exercidas pelo reclamante e que, data vênia, não foram examinadas na sentença. O exercício dessas funções pelo paradigma, ela implicou em vantagens salariais que se incorporaram ao seu contrato de trabalho, que, por força da hermenêutica extraída no item 6 da súmula 6 do Colente ST, constitui vantagem não extensível ao reclamante. Então, portanto, a reforma da sentença nesse sentido é absolutamente necessária e não constituiria nenhuma ofensa ao princípio da isonomia. Com relação às horas extras excedentes à sexta diária, data máxima vênia, acredito que a sentença, neste caso, deve ser mantida por conta do respeito ao princípio da liberdade sindical e que condiciona a liberdade das partes em pactuarem, certo que não houve ofensa à súmula 423, as demais súmulas que informam a matéria, porque não foi pactuado nas convenções, nos acordos coletivos, horas extras, um elastecimento excedente à oitava hora diária. Então foi totalmente respeitado e as escalas eram especiais, escalas de 4 tempos, da forma como alegado nas contrarrazões. Portanto, quanto às demais matérias, reitero as razões recursais e as contrarrazões oportunamente opostas apresentadas. Obrigado. Pois não. Eu, como relator, estou propondo manter o voto, primeiro no recurso do reclamante, data vênia da divergência. Tem aqui uma súmula do nosso tribunal, a 38, que eu estou aplicando, dentro daqueles limites. E quanto à questão da equiparação salarial, faltou respaldo probatório para o que foi alegado, quanto ao paradigma Fernando Rogério de Lima. A empresa não desvencilhou do encargo probatório nesse sentido, e por isso que eu estou mantendo a sentença. O segundo votante já proferiu seu voto, o terceiro votante, desembargadora Maristela. De acordo com o seu relator. Então, eu proclamo que, por maioria, vencida em parte no recurso do reclamante,
o juiz Helder, prevaleceu o voto por mim anunciado. Vamos ao Bom dia, próximo. excelência. Obrigado. Agora, retornando à pauta do PJE, da sessão de 8h30, doutor Sebastião. No 18, falará o doutor José Caldeira Brandt Neto, pelo recorrente reclamante. Número 18 é Danilo ArcelorMittal. A minha proposta de voto é no sentido de conhecer dos recursos ordinários, dar provimento parcial ao recurso do reclamante para reconhecer a aplicabilidade do divisor 180 no labor prestado em turno ininterrupto de revezamento e deferir o pagamento das diferenças das horas extras e reflexos já quitados e calculados com o divisor 220. E dou também parcial provimento de recurso reclamada para excluir da condenação o pagamento adicional noturno sobre as horas prorrogadas em horário diurno e reflexos. E indico aqui as parcelas para fins de previdência social. Minha proposta de voto, passa a palavra ao eminente advogado, doutor José Caldeira. Ou aguarda eventual voto divergente. Excelentíssimo senhor doutor desembargador presidente, eminentes desembargadoras e desembargadores componentes dessa grande turma, nobre procurador, digna secretário. Excelência, a única matéria que eu gostaria de destacar dessa tribuna é no que diz respeito à prorrogação do horário noturno no período diurno. Eu conheço a jurisprudência dessa turma, que em vários outros processos anteriores tem prestigiado a redação literal da súmula 60 do COLEN TST, que diz que cumprir integralmente a jornada, mas o próprio TST tem dado interpretação diferente à sua própria súmula. Nós tivemos, no caso de Montes Claros, nós tivemos 50 processos ajuizados nas duas varas. 25 foram julgados procedentes e 25 improcedentes. Nós conseguimos, aqui foram mantidos por essa turma as sentenças da improcedência e reformados da procedência quando vier essa turma. Os recursos todos foram providos no COLEN TST, porque o argumento é da jornada mista. E vários acórdãos que são citados dizendo o seguinte: olha, não é o fato da empresa começar a 0 hora ou às 11h40, ou seja, posterior ao início da jornada noturna, que teoricamente não, legalmente é 22 horas, 10 horas da noite, é que vai impedir o efeito nocivo da prorrogação da jornada noturna no período diurno. E o COLEN TST tem sistematicamente reformado as decisões desse egrégio tribunal nesse aspecto. E aqui existem apenas, na verdade, duas turmas que julgam como o voto do eminente desembargador relator. Nós só fazemos essas ponderações, reconhecemos a matéria. O ideal, realmente, é que o Tribunal Superior do Trabalho reformulasse a sua própria súmula para evitar esse tipo de julgamento e até de constrangimento em relação ao órgão superior e hierárquico. Com essas singelas considerações, é que pugna o obreiro pela manutenção da sentença no aspecto e defira o reconhecimento de jornada noturna no prorrogamento desta em horário noturno, ou seja, de 5 às 7 horas da manhã. Justiça, excelência. Pois não. A matéria é conhecida, eu acho que o TST, se ele está mudando, deve mudar a súmula, porque é a segurança jurídica. Ele escreve de uma forma e está interpretando de outra. A súmula já é a interpretação ampliada da legislação. Agora, se for ampliar a interpretação da súmula, cada um vai interpretar, a meu ver, a seu critério. Concordo com os fundamentos biológicos do argumento, mas com os fundamentos jurídicos, eu vou seguir a súmula enquanto ela permanecer. Então, portanto, eu mantenho a minha proposta de voto. Colho o voto do segundo votante. Senhor presidente, eu já tenho uma dificuldade enorme em deferir pagamento adicional noturno para quem trabalha durante o dia, nesse caso. E, como salientar no voto de Vossa Excelência, a súmula 60, no item 2, descreve o que é devido ou não é devido nesses casos. E eu concordo integralmente com... Dona Maristela? Presidente, eu acordei pensando nesse processo, não em relação a essa interpretação, porque eu acho que essa interpretação do TST é benéfica, ela tem que ser interpretada tal como consta na súmula, mas em relação ao divisor.
Eu julguei recentemente um caso desse, mas julguei com um pouco de dúvida. Então, eu estou pedindo para me manifestar na próxima sessão. O senhor já proclamou seu voto, né? É só com relação ao divisor 180 a minha maior dúvida. Certo. Então, já colhemos 2 votos, eu não vou estar aqui na próxima sessão. Sim. Senhor presidente, só um esclarecimento desse divisor 180 para facilitar a doutora Maristela, é que essa matéria já foi julgada aqui na turma, num processo em que o sindicato atuou como substituto processual, e foi decidido, foi o voto do doutor Jales, foi decidido com base numa decisão anterior da doutora Deoclésia, decisão essa que não tinha nada a ver com o turno ininterrupto de revezamento. Nós opusemos embarque de declaração, tivemos até a oportunidade de conversar pessoalmente com o doutor Helder. Eu não sei se os embarques de declaração já foram julgados ou não. Então, é um dado a mais para Vossa Excelência pesquisar para poder proferir o seu voto. Não é sua divergência. Doutor Sebastião, ele fez o voto adequado ao seu entendimento. Exatamente. Doutora Maristela, quer ficar vencida para já proclamar, no caso, já que está em dúvida? Tá, então eu fico vencida. Não, doutor Sebastião, desculpa, eu não vou ficar vencida, porque eu tenho que amadurecer, porque senão não vou ficar vencida, não. Eu quero ter certeza do meu voto. Tá certo. Então, é um pleno direito seu. Tá. Então, fica só adiado para a próxima semana. O meu voto já foi preferido. Eu votei no do sindicato também. com um pouco de dúvida. Eu Então, acompanhei o doutor Jades, por isso. A dúvida vai ser só da proclamação, se vai acompanhar ou ficar vencido. Só isso, doutor Sebastião. Desculpa, viu? Bom dia. Bom dia. Não tem que se desculpar, não, isso são direitos seus. Nenhum problema. O próximo? Agora, passando para a sessão de 8h36, de relatoria da doutora Maristela, no 18 da pauta, falará o doutor Gustavo Padrinho Oliveira, pelo recorrente. 18, doutora Maristela, relatora. Qual que é o número dele? Que eu não estou conseguindo abrir. Eu trouxe impresso aqui os... Número do processo? Qual o nome da empresa? Vertex, Indústria e Comércio de Embalagens. Tá ok. PES 805. Bom, eu estou conhecendo o recurso ordinário interposto pelo reclamante. No mérito, eu estou negando o provimento, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 895, parágrafo 1º, inciso 4º da CLT. Então, doutor, o senhor tem a palavra para a sua manifestação. Bom dia, senhor presidente, demais desembargadores e demais presentes na mesa, nobres colegas. Tentarei ser o mais breve possível. Esse recurso, ele se trata, na verdade, já é um segundo recurso nesse processo. Já houve um recurso nesse processo por cerceamento de defesa, no qual o reclamante, no seu depoimento, havia dito que, numa tentativa de prova em relação ao paradigma, o senhor reclamante foi ouvido e, com poucas perguntas, o doutor juiz entendeu por interromper a pergunta, não deixou ouvir o preposto e nem as testemunhas que estavam na audiência. O fato que isso ocorreu foi porque o paradigma na época, o reclamante na época, teria dito que, da seguinte forma, o balanço era feito juntamente com a Priscila, que assinava o relatório, e que o paradigma era o responsável pela almoxarifada. Só que não ficou claro na época se o paradigma era responsável no papel, ou se ele queria dizer que o paradigma era realmente responsável e tinha uma função a mais do que o próprio reclamante. Baseado nesse recurso, esse tribunal entendeu que realmente houve cerceamento de defesa, inclusive, em seu acórdão, citou: o que queria dizer o autor quando disse que o paradigma era o responsável pelo almoxarifado? Pretendeu dizer que o paradigma era responsável porque a reclamada assim o designou, embora exercessem as mesmas funções, ou pretendeu dizer que o paradigma era responsável e por isso tinha responsabilidade maior do que o autor? Baseado nisso, o processo retornou à primeira instância para ser ouvido o preposto e também ser realizada a oitiva de testemunhas. Foi ouvida o próprio paradigma do reclamante, através de carta precatória, no qual o próprio paradigma disse que o reclamante exercia as mesmas funções que ele, disse que ele não era superior a ele e que o responsável pelo setor era o senhor Ivan. Ele era o responsável pelo almoxarife. Curiosamente, na audiência de instrução, o preposto da reclamada era o próprio senhor Ivan. Então, ficou muito fácil até de esclarecer os fatos.
para saber se realmente o senhor Ivan era o responsável pelo almoxarife ou não. O problema é que, ao iniciar a audiência e tentar ouvir o preposto, infelizmente, também, mais uma vez, o doutor juízo não aceitou a realização de perguntas nesse sentido. Foi perguntado para ele se ele era responsável por algum setor, ela não deixou perguntar nem qual setor era responsável. Você é responsável por qual setor? Indefira a pergunta. Foi perguntado por que a carteira de trabalho do autor não tinha função na carteira, indeferida a pergunta. Foi perguntado quantos funcionários tinha no almoxarifado, indeferida a pergunta. E era muito importante essas perguntas, porque o próprio Paradigma, em seu depoimento, informou que no almoxarife haviam 3 pessoas, ele, o reclamante, e o senhor Ivan, responsável. Se ele respondesse, por exemplo, que existia somente 3 funcionários, como que haveria um superior atrás do outro, no setor de uma empresa tão grande como a Vertex? Então, se tornaria absurdo uma alegação dessa. Então, era de fundamental importância que o preposto fosse ouvido, que ele fosse interrogado e que as perguntas fossem deferidas. Porém, o doutor juiz, não sei porquê, entendo eu que, mais uma vez, em cerceamento de defesa, impediu que fossem ouvidas as perguntas do preposto, sendo que ele foi citado no depoimento do próprio Paradigma, testemunha do reclamante, que esclareceu todos os fatos, falou quais funções o reclamante exercia, quantos auxiliares de serviço existia e o que o preposto o senhor Ivan fazia. Inclusive, citou, no nosso recurso, a gente menciona, que o senhor Ivan tinha uma sala especial dele dentro da almoxarifado, que ele era o responsável pelos almoxarifados. Então, é por isso que a gente pugna pela procedência do recurso. Pois não. Eminente relatora. Bom, eu entendo que as perguntas, que não há nulidade a ser declarada, porquanto compete ao juiz indeferir perguntas impertinentes, na medida, no caso concreto, em que o reclamante já tinha prestado um depoimento pessoal, onde ele esclareceu devidamente os fatos e, com base nesse depoimento, infere-se que ele não exercia a mesma função do Paradigma, porque se ele exercesse a mesma função do Paradigma, ele trabalharia só em atividades de almoxarife, mas ele mesmo confessou que predominantemente trabalhava no almoxarifado. O auxiliar de almoxarifado trabalha no almoxarifado, que, além disso, trabalhava como estoquista, operador de empilhadeira, descarregava contêineres, fazia conferência da carga e trabalhava como motorista, que o Paradigma não fazia descarregamento de carga, nem atuava como motorista na ré, que o depoente no almoxarifado recebia e separava mercadorias, além de organizar o estoque e fazer o balanço, que o balanço era feito juntamente com a Priscila, que assinava o relatório, que o Paradigma era responsável pelo almoxarifado. Então, se ele mesmo declarou que o Paradigma era responsável pelo almoxarifado, e se ele confessa que não trabalhava que além de trabalhar no almoxarifado, ele trabalhava fora do almoxarifado, eu não vejo como prosperar a pretensão equiparatória e entendo que as perguntas indeferidas não iriam alterar o rumo da lide. Por essa razão, senhor presidente, eu mantenho o meu voto. Voto, desembargador Lucas. Com a relatora. Eu passo a palavra e cumprimento o primeiro voto a ser proferido pela doutora Ângela, aqui na segunda turma. Ela está me substituindo, e nesse caso eu não voto, só estou presidindo para conduzir os trabalhos, mas é ela que vota. Já demos cumprimentos boas-vindas na semana passada, na sessão anterior, mas agora é o seu primeiro voto, por favor. Muito obrigada, senhor presidente. É um prazer trabalhar aqui nessa turma. Eu analisei o processo, porque eu tenho muito cuidado com essa questão do indeferimento de pergunta. Acho que a gente deve evitar, está lá, pergunta o que for necessário e tal. Às vezes, nós, como juiz, podemos ter uma impressão de que é desnecessária a pergunta e depois a gente vê. Então, é melhor sempre perguntar. Mas, nesse caso, eu estou inteiramente de acordo com a relatora. O depoimento pessoal do reclamante já foi suficiente para decisão a respeito do pedido de equiparação salarial. Então, a decisão é unânime, conforme anunciado pela eminente relatora. Muito obrigado pela atenção. Eu gostaria só de fazer um esclarecimento rapidinho, não vou tomar tempo. Ao julgamento... Não, é só o seguinte, que já houve um recurso nesse processo em que o tribunal entendeu que o reclamante deixou em aberto essa questão. Aí, se for o caso, a gente entra com embargo também. Mas obrigado pela atenção. Bom dia. Pois não. O próximo. Passando para a sessão de relatoria do doutor Lucas. No 21 da pauta, falará a doutora Marjorie Ferreira Leles, pela recorrente.
Doutor Lucas, quando tiver condição, pode anunciar a proposta de voto, número 21. RBS Anderson, né? Pois não, senhor presidente, eu estou conhecendo do recurso no mérito do dano provimento parcial apenas para reduzir o valor da indenização para R$ 35 mil, reduzindo também o valor da condenação e das custas. Pois não, essa proposta do eminente relator, passa a palavra, doutora, para sustentação. Excelentíssimo senhor presidente, egrégia turma, demais presentes, bom dia. Bom, no caso, eu gostaria só de destacar algumas questões relativas a esse processo, porque na sentença ficou caracterizado que o autor teria sido preso, mas, na realidade, pela documentação juntada, verifica-se que apenas ele foi conduzido à delegacia para prestar depoimento. Além disso, no boletim de ocorrência que tem nos autos, comprova que realmente existia uma mercadoria sobressalente não declarada no caminhão onde o autor ele era ajudante. Assim, eu entendo que a averiguação da existência de furto não transpõe os limites da legalidade. Entretanto, cabe salientar também que a reclamada ela nunca imputou o crime para o reclamante. Inclusive, ele permaneceu trabalhando, prestando serviço para a reclamada por quase 3 anos posteriormente ao ocorrido. E ele não respondeu por processo criminal, nem mesmo foi ouvido novamente em relação ao caso. Além disso, eu queria destacar também que o reclamante ele foi ouvido como testemunha em um outro processo e, compromissado com a verdade, ele alegou que não possuía nenhum ressentimento, nenhuma mágoa contra a reclamada. Posteriormente, em seu processo, no seu depoimento, ele foi enfático e falou que apesar dele não ter tido nenhum ressentimento à época, ele tinha mudado de ideia. Então, assim, eu entendo que, quanto ao dano moral, ou se sofre o dano moral ou não se sofre. Então, não existe um meio termo. Então, acredito que essa questão deveria ser analisada. E, na eventualidade de não haver provimento, eu pugno pela diminuição ainda do valor, obedecendo os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Pois não. Eminente relator? Pois não, senhor presidente. Com toda a vênia a sustentação oral, eu vou manter o voto proposto, entendendo justamente isso. Que o reclamante, eu entendo também que o dano moral não precisa ser, ele não é instantâneo, vamos dizer assim. Acho que a pessoa pensando, sopesando aquela situação que ele passou, etc., ele chega à conclusão que teve algum prejuízo com a atitude tomada pela empresa. Vai tomando conhecimento dos fatos e aí ele resolve buscar seus direitos, que foi exatamente, eu entendi, foi exatamente o que aconteceu nesse caso. O depoimento do reclamante esclarece nesse sentido. No momento que ele depõe que, abro aspas aqui, na época do depoimento não guardava mágoa das reclamadas, mas com o passar do tempo a situação mudou e resolveu ajuizar a ação. Então, esse depoimento dele, o resto do depoimento também, me deu esse sentimento de que realmente, na hora, no frigir dos ovos ali, ele realmente não se sentiu ofendido. Mas, tendo conhecimento de toda a situação, esse sentimento afluiu e ficou muito bem definido. Agora, o provimento que eu estou sugerindo, que é reduzir o valor da indenização, é exatamente pelos as outras características desse caso.
peço vênia à sustentação oral. Entendi que eu acho que ficou bem claro que o reclamante foi preso em flagrante. Isso foi lavado, inclusive, um auto da prisão dele, que depois, no final do dia, essa prisão foi relaxada. Não foi relaxada a prisão dos outros 2 participantes lá do ato, mas a dele foi. Então, ele foi surpreendido. Todos os elementos trazidos para esse processo me levam à conclusão que ele não teve nenhuma participação no crime perpetrado lá na reclamada. E, apesar disso, o reclamante foi surpreendido logo de manhã com essa atuação da polícia de surpresa, e a polícia foi chamada pela reclamada, pelo gerente, um superintendente, um supervisor, quer dizer, e que, por esse ato, a meu ver, impensado da reclamada, não levando em consideração as consequências que isso poderia trazer para um trabalhador de origem mais humilde, uma pessoa que estava subordinada a diversos outros superiores na empresa, que eu não tenho a menor dúvida que houve um dano moral que merecia ser reparado. Entendi que o valor arbitrado em primeira instância, que foi de 75 mil, é um pouco elevado, tendo em vista as circunstâncias e tendo em vista o tempo que o reclamante ficou preso. Inclusive, no depoimento dele, ele alega que ficou dentro de uma cela lá na delegacia, né? Então, é nesse sentido que eu estou dando provimento apenas para reduzir o valor da condenação para R$ 35 mil, com base em outros julgamentos dessa turma. Entendi que esse valor era mais equilibrado, tendo em vista os fatos e os efeitos dessa condenação. Então, eu peço vênia para manter o voto como proposto. Pois não. Juíza Ângela Castilho. Eu estou de acordo com o relator, senhor presidente. Pelo votante, doutor Estou de acordo. Então, a decisão é unânime, conforme anunciado pelo eminente relator. Bom dia, agradeço a todos. O próximo. Passando para a sessão do Ministério Público do Trabalho, no terceiro da pauta de relatoria da doutora Maristela, falará a doutor Edson Antônio Fiuza Gutierrez, pela recorrente Transcide. Do Ministério Público, doutora Maristela, quando tiver condição, por favor, pode anunciar a proposta de voto. Bom, eu estou conhecendo o recurso ordinário deposto pelo autor e pela rei. Defiro o requerimento do autor para acrescer no dispositivo a condenação da ré a seguinte obrigação. Letra C. Cumprimento efetivo do termo aditivo consignado no documento eletrônico de ID 19DB290. No mérito, estou dando parcial provimento ao apelo do autor para afastar a prescrição do pedido de indenização por danos morais e ao da ré estou negando o provimento. Pois não. São 2 recursos, o Ministério Público também participa. Tem a palavra, em primeiro lugar, o Ministério Público. Senhor presidente, egrégio turma, ilustre advogado, ex-adverso, trata-se de uma ação civil pública contra a empresa Transcide Transporte Coletivo, e o escopo dessa ação foi os descontos indevidos e punições indevidas. Bom, o interesse do Ministério Público, e me preparei para isso, seria para defender a tese da excelentíssima senhora juíza relatora no que se refere à prescrição, considerando que o meritíssimo juízo de origem ele reconheceu o transcurso do prazo prescricional, considerando que a denúncia ou a denúncia contra a empresa, a notícia de fato, ela ocorreu em 12/3/2010, quando, na verdade, o Ministério Público defende a tese que as violações foram em caráter continuado e que a ação foi aforada tendo em vista depoimentos colhidos em julho e agosto de 2014. Então, é nessa linha do voto da excelentíssima senhora juíza relatora
que o Ministério Público quer se manifestar, pedindo, então, que, caso prevaleça a tese, que seja, então, deferida, nesse momento, a indenização por dano moral coletivo, tendo em vista que a ação estaria madura para ser julgada. Entendo que poderia ser fixada nessa sentada. Quanto ao mais, pede e espera que o voto da excelentíssima senhora juíza relatora seja confirmado pelos demais pares. Muito obrigado. A palavra, doutor Edson Fiuza Gutierrez, para a sua manifestação. Bueno, obrigado. Senhor desembargador presidente, senhoras desembargadoras, senhor desembargador, senhor procurador, a quem sempre prestamos nossas homenagens, senhora secretária. Senhor presidente, aqui, pedindo vênia à eminente, culta e zelosa desembargadora relatora, a empresa espera que possa contrariar, pelas suas razões expostas no apelo, e aqui as pretensões contidas na peça de estreia do Ministério Público do Trabalho. Inicialmente, senhor presidente, a empresa insiste quanto ao efeito suspensivo que a douta a respeitável sentença entendeu. Aqui, senhor presidente, a empresa insiste, data máxima vênia, com relação à ilegitimidade de causa do douto Ministério Público do Trabalho. E faz por quê, senhor presidente? Porque, com base no artigo 129, inciso 3º da Constituição Federal, porque, ao confiar no Ministério Público a prerrogativa de propor ação coletiva, ação civil pública, assim fez para procure interesses de difusos e interesses coletivos. E aqui, em síntese, senhor presidente, não há esse interesse coletivo. Aqui não se cuida a matéria em debate, senhor presidente, de interesses coletivos, data máxima vênia, nem de direitos individuais indisponíveis, violados por norma coletiva, a teor do artigo 83, senhor presidente, nem de menores incapazes, de índios, sendo que, na melhor das hipóteses, a considerar seria um direito individual homogêneo. Então, senhor presidente, e aqui, se nos permite, a douta relatora, cabe, inclusive, uma declaração contida, não só na respeitável sentença, nas razões recursais, quando diz que o sindicato, em acréscimo, esclarece que, após a fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego, ocorrida no final de 2012, diminuíram bastante as reclamações relativas à aplicação de penalidades em decorrência da não concordância do empregado em pagar diferença de numerário de caixa, e esclarece ao final, que ao final de 2012, em diante, praticamente cessaram por completo as reclamações dessas reclamações pontuais. É assim, não se vislumbra, data máxima vênia, qualquer traço. Aqui, senhor presidente, há que se mostrar também que há que ter relevância social a ação proposta pelo douto Ministério Público do Trabalho. E isso aqui não se configurou, senhor presidente. Não se configurou. E outra colocação importantíssima, senhor presidente, egrégio colegiado, é quando se fala em coação, na vis compulsiva, que também aqui não ocorreu, senhor presidente. Não se pode dizer que a empresa, dentro do seu contexto, do seu poder de comando, não pudesse trazer o empregado para verificar os danos que causou a empresa, a falta de numerário. Vejam, Vossa Excelência, é uma empresa que faz diariamente mais de 100 viagens. E qualquer diferença de caixa que não provado, a culpa, o empregado chega, a empresa tem que ressarcir, que são centenas de cobradores e centenas de motoristas que também, por vezes, fazem o quê? Essa condição de cobrança. E aqui tem a aplicação da chamada teoria restritiva, que deixa bem claro que só
se justifica a intervenção ativa do outro Ministério Público na proteção jurisdicional de interesses difusos e coletivos. E aqui, data máxima vênia, senhor presidente, no ensinamento de Amaury Mascaro Nascimento, no contexto discutido nos autos, tal não se afigura. Os interesses, os direitos e interesses individuais defendidos nesta ação não estão incluídos na previsão restritiva da Lei Complementar 75/93. Desta sorte, senhor presidente, cabe aos titulares do direito subjetivo tutelado, isto é, aos próprios trabalhadores, quando, na hipótese de ocorrer um caso desse, caso entenda, propor a ação trabalhista competente. O que qualifica, na dicção de Nelson Neri Júnior e Rosa Maria Alves, que o que qualifica o direito como difuso, coletivo ou individual homogêneo é o conjunto formado pela causa de pedir e o pedido deduzido em juízo. Assim, espera-se, pois, que essa preliminar seja acolhida, tendo em vista, senhor presidente, inclusive as inúmeras jurisprudências lançadas no apelo. Também ao interesse de agir, senhor presidente, porque dentro dos quais resta que tem o interesse processual da previsão do artigo 17, artigo 330 do novo CPC, artigo 467 do CPC, inclusive, de 1973. Porque o que se discute, senhor presidente, em última ratio, se Vossa Excelência me perdoe se eu alongar um pouquinho, é que foi dito que abstenha a empresa de coagir seus empregados a pagar quaisquer valores que considerar devidos à empresa. Segundo, abstenha-se de aplicar quaisquer punições disciplinares aos seus empregados. E concordo. Aqui o que acontece? Acabou por concluir a douta sentença que houve uma coação. Não há coação, senhor presidente. Não há coação. É uma empresa que tem centenas de empregados, tem dezenas de anos de subsistência. E vejam, Vossa Excelência, muito pouco ela vem visitar a Justiça do Trabalho. Ela não é, entre parênteses, freguesa da Justiça do Trabalho. Não é. Então, senhor presidente, e outra coisa quanto à prescrição quinquenal ou bienal, senhor presidente, o douto Ministério Público, na sua peça de ingresso, ele vem citar jurisprudência e depoimentos tomados até antes de 2008. E outra coisa, senhor presidente, quando se rejeita ou se rejeita a prescrição, as infrações não são continuadas. Não são continuadas, senhor presidente. Elas devem ser vistas e analisadas caso a caso. Porque uma empresa que tem centenas de empregados, essas infrações não são corriqueiras. Vejam, Vossa Excelência, nós trouxemos aqui no apelo para dizer que os empregados não sofrem coações ou ameaças quando transcrevemos inúmeros trechos de depoimentos que a empregada, quando admitida, foi instruída sobre a forma e realização dos acertos e a necessidade de pagar diferenças, que a depoente não foi ameaçado com possibilidade de aplicação de penalidade, depoimento de Alessandra, que não sofreu descontos salariais em razão de danos causados à empresa, depoimento do Zé Amaury, que o depoente não foi ameaçado de sofrer punição disciplinar se não pagasse diferença, depoimento de Rômulo. Então, senhor presidente, nós não vamos tomar o tempo de Vossa Excelência para citar, em síntese, inúmeros trechos de depoimentos, para mostrar, pedindo vênia, Sua Excelência, a doutora desembargadora relatora, que não há que se falar, senhor presidente, em acolher a pretensão recursal do douto Ministério Público e negar provimento ao recurso da empresa. Senhor presidente, também, aqui o que se entende, senhor presidente, até a falta de amparo jurídico. Em síntese, senhor presidente, o que propõe e que o douto Ministério Público foi acolhido pela coisa? Que a pretensão é regulamentar o artigo 462 da CLT, senhor.
Onde está isso na lei? Que se possa regulamentar um artigo, o artigo 462. E aqui, senhor presidente, também está transcrito no recurso premissas de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que é anciã, no sentido de que, independentemente de a própria lei fixar o conceito de interesse público, é conceito de direito constitucional, na medida em que a Carta Política faz uso para especificar espécie e interesse que competem no Ministério Público do Trabalho. Então, senhor presidente, essa obrigação também, para o senhor turno, fere o artigo 247 do Código Civil Brasileiro, e aqui também há jurisprudência e doutrina no sentido contrário à pretensão do doutor, o seu tempo esgotou, você poderia sintetizar? Vou sintetizar, senhor. Então, isso tudo, senhor presidente, insiste a empresa que aqui o que se pretende é regulamentar o artigo 462 da CLT. E não existe amparo legal para isso. Não existe. Regulamentar um artigo, um mandamento legal. Então, espero, senhor presidente, que, inclusive, para até finalizar, senhor presidente, nós estamos lembrando, foi lembrado pelo colega, uma lição da saudosa desembargadora Alice Monteiro de Barros, que sopesa no sentido contrário à pretensão do douto Ministério Público do Trabalho. E quanto aos demais tópicos, senhor presidente, a empresa insiste, pedindo vênia, que se não for acolhida a prescrição quinquenal, também a prescrição bienal deve ser acolhida, porque aqui não é infração continuada, não, excelência. Então, espera-se, pois, senhor presidente, que são muitos os temas discutidos. Desconto de avarias e o problema de falta de caixa, senhor presidente, de dinheiro de caixa. Então, espera-se, pois, e mesmo porque não existe coação, porque Clóvis B. Eu vou encerrar, senhor presidente. Clóvis B. Bilago diz que, não sendo a coação acompanhada de ameaças, violência, nem assumido a forma de força moral irresistível, é influência incapaz de viciar o ato. Então, aqui espera-se, pois, que seja provido o recurso da empresa e inteiramente desprovido o recurso da empresa do outro Ministério Público e com relação também ao provimento de Sua Excelência a douta desembargadora relatora, que não seja acolhida a sua proposta de voto. É o que se espera e muito obrigado. Pois não. Eminente relatora. Pois não, senhor presidente. Parabenizando a sustentação oral feita pelo Ministério Público e feita também pela Ré, eu estou confirmando a legitimidade do Ministério Público do Trabalho, porquanto a sua legitimidade para propor a presente ação civil pública encontra eco nos artigos 127, caput, e 129, inciso 3 e 4 da Constituição da República, combinada com os artigos 6º, inciso 2º-D e 83-3 da Lei Complementar 9593 e artigo 81 do Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078, cujos dispositivos conferem à referida instituição a defesa da ordem jurídica trabalhista dos interesses sociais individuais indisponíveis, difusos e coletivos da classe trabalhista, especialmente relacionados aos fundamentos da dignidade da pessoa humana e dos valores sociais. A jurisprudência é uníssona no sentido de que, dentre os direitos coletivos resguardados pelo parquet, insere de natureza individual homogênea. E, na hipótese dos autos, ficou provada a conduta reiterada da reclamada de proceder descontos de valores de diferença de caixa e avaria nos veículos de forma unilateral, sobre ameaça de aplicação de penalidades. Isto foi comprovado no inquérito civil, o sindicato recebeu reclamações, e dessas reclamações gerado o inquérito civil, e as testemunhas, várias delas, eu transcrevo os depoimentos aqui na minha proposta de voto, confirmaram a alegação do parquet. Então, eu acho que o Ministério Público tem, sim, legitimidade. Eu estou transcrevendo aqui uma decisão de 2014, do saudoso ministro Teori Zavascki,
endossando a tese que eu sustento. Com relação ao interesse de agir alegado, eu entendo que o Ministério Público tem interesse, sim, porque a conduta da reclamada, embora ela tenha se amainado, ela ainda continua conforme depoimento das testemunhas. Estou afastando também a possibilidade jurídica do pedido, porquanto os pedidos formulados pelo Ministério Público encontram-se previstos no ordenamento jurídico pátrio. Com relação à prescrição, eu estou entendendo que as condutas ilícitas cometidas pela reclamada se prolongaram no tempo. Ou seja, o inquérito civil que instruiu a presente ação civil não se esgotou no momento em que foi desencadeada a apreciação da denúncia, mas transcorreu ao longo do tempo em que foram apuradas, até a conclusão do ajuizamento da presente ação civil pública. Portanto, não há que falar em prescrição total, mas prescrição parcial, e ainda não tendo transcorrido também o biênio fatal, estou inacolhendo a invocação da prescrição. Com relação às obrigações de fazer, como já dito, as testemunhas comprovaram à sociedade que a reclamada procedia os descontos sem antes averiguar a culpa dos empregados nas avarias, e todos nós sabemos que o valor das avarias são altos e o padrão salarial dos empregados que laboram no segmento do transporte é baixo. Então, isso afronta o princípio da intangibilidade salarial e, ao revés do que foi alegado na tribuna, eu entendo que tem, sim, relevância social, na medida em que o empregado vê seu salário, vê descontado de seu salário valores de prejuízos sofridos pela reclamada sem apurar a sua culpa. Então, por tudo isso, eu estou mantendo a minha proposta de voto, senhor presidente. Pois não. Esse é o voto da eminente relatora, doutora Maristela. Colho o voto da segunda votante, juíza Ângela. Não. O Lucas. Senhor presidente, não obstante as duas brilhantes sustentações orais, eu peço vênia e vou acompanhar o voto da relatora totalmente. Ângela. Senhor presidente, também data vênia das sustentações orais, eu entendo que o interesse social em jogo é perfeitamente compatível com a atuação do Ministério Público. Pelo que é a legitimidade do órgão, para o ajuizamento da ação, é um direito individual de natureza homogênea, trata-se da intangibilidade salarial, a prova foi muito bem produzida, acompanha integralmente o voto da relatora. Então, eu proclamo que prevalece a unanimidade o voto cuja conclusão já foi anunciada pela eminente relatora. Senhor presidente, eu queria registrar aqui, que ontem eu estive com a doutora Maristela no seu gabinete. Quero registrar a urbanidade e a atenção com que Sua Excelência me recebeu, sem até marcar horário. Então, que fica o meu registro com relação à doutora, a ilustre desembargadora relatora, cuja urbanidade e lealdade com as partes, aliás, o que é próprio dessa igreja colegiada. Obrigado. Doutor Edson, nossa obrigação, receber advogado, Nós temos o dever nosso dever funcional também e o dever de cortesia, que eu também me considero servidora pública. Então, é nosso dever ser cortês com os advogados. Estamos fazendo mais que nossa obrigação. Vamos ao próximo. Agora, passando para a pauta física, no 41 da pauta, o terceiro da lista de sustentação oral, falará o doutor Tiago de Almeida Mendonça, pela recorrente Sociedade Educacional Berabense. Relator, doutor Lucas. Doutor Lucas, quando tiver condições, pode anunciar a proposta de voto. Na conclusão do meu voto, eu não estou conhecendo o agravo de petição interposto pelo executado por ausência de impugnação aos fundamentos da decisão agravada por aplicação do disposto no artigo 514 do CPC, exceto quanto à matéria relativa ao fato gerador das contribuições previdenciárias. No mérito, estou negando provimento ao recurso. Pois não. Então, o doutor tem a palavra. Perfeitamente, Excelência. Primeiramente, cumprimento todos os integrantes dessa egrégia turma, ilustres servidores públicos aqui presentes, nobres colegas advogados que me sucederam. Em relação ao conhecimento do agravo de petição, Excelência,
rogo a Vossas Excelências, malgrado a sempre bem fundamentada proposta de voto do excelentíssimo senhor desembargador relator, que também haja o reconhecimento em relação à impugnação das diferenças salariais anteriores a 1º de dezembro de 2009. E por quê? Porque o recurso, a partir de sua folha 5, ele é claro que há uma impugnação muito expressa em relação aos cálculos, tanto do exequente como dos cálculos periciais, ao envolverem diferenças salariais pretéritas a esse período. Uma vez que o provimento, ou seja, a decisão judicial que embasa tanto a fase de liquidação quanto a execução, diz respeito a um provimento recursal fundamentado num recurso e razões de folha 680 em diante, através do qual há o pedido expresso da própria reclamada para que houvesse apuração de diferenças salariais a partir de 1º de dezembro de 2009, ou seja, qualquer período pretérito a dezembro de 2009 não estaria contemplado, não só pelo acórdão que deu provimento ao recurso e deferiu a diferença salarial para o respectivo período, mas ao próprio pedido da parte ora exequente. Em relação à questão das contribuições sociais, a matéria técnica envolve também a legislação, ou uma interseção da legislação tributária com a trabalhista, e aqui pugna a Sociedade Educacional Berabense, ora agravante, pela aplicação do comando do Decreto 3.048 de 99, que é expresso em seu artigo 276, abre aspas. Nas ações trabalhistas que resultaram o pagamento de direitos sujeitos à incidência de contribuição previdenciária, o recolhimento das importâncias devidas à Seguridade Social será feito no dia 2 do mês seguinte ao da liquidação da sentença. E aqui, uma lei absolutamente específica para reger o tema, ao invés da lei das contribuições, a Lei 8.212, de caráter tanto previdenciário quanto tributário, e não é só verdade pelo caráter de especialidade dessa legislação, como não só este egrégio Tribunal Regional do Trabalho, o colém do Tribunal Superior do Trabalho, mas também a consolidação dos provimentos da Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho, é claro no comando do seu artigo 83, ao determinar que o fato gerador da incidência da contribuição previdenciária, constitutiva do débito, é o pagamento de valores alusivos a parcelas de natureza remuneratória, integral ou parcelado, resultante de sentença condenatória ou de conciliação homologada. Portanto, Excelência, é evidente que existiu a prestação de serviço, mas a incidência da espécie tributária, no caso da contribuição, ela vai ocorrer a partir do provimento jurisdicional que determinou, aí sim, uma condenação de laço trabalhista. Então, é sobre esse crédito determinado na esfera da Justiça do Trabalho que vai ensejar a incidência da exação fiscal. São essas nossas considerações, amparadas, inclusive, em precedentes que estão destacados nas razões recursais. Agradecemos a costumeira atenção de todos e desejamos um bom trabalho. Presidente relator. Pois não, senhor presidente. Eu peço vênia para manter o voto como proposto, não obstante a brilhante sustentação oral, por entender que as razões apresentadas no presente agravo são absolutamente idênticas àquelas suscitadas nos embargos à execução, as folhas 933 e 940, quanto aos temas renovados, e o agravante não expôs fundamentos hábeis a uma eventual reforma do decidido. Limitou-se a repetir os motivos anteriormente defendidos de forma literal, não trazendo qualquer argumento para análise desta egrégia turma. Portanto, entendi que não foram atacados os fundamentos específicos da decisão agravada. E pelo princípio processual da dialeticidade recursal, a fundamentação cujo atendimento requer necessariamente a argumentação lógica destinada a tornar evidente o suposto equívoco na decisão hostilizada. Isso, entendi que constitui pressuposto extrínseco de admissibilidade de qualquer recurso. Então, tendo em vista que as razões apresentadas são as mesmas dos embargos, eu
não estou delas conhecendo, entendendo que o recurso deveria se dirigir diretamente às razões da decisão ora atacada. Isso não se aplica, exceto em relação ao fato gerador das contribuições previdenciárias. Em relação a esse tópico, eu entendi, não obstante os argumentos trazidos da tribuna, que o panorama legal foi alterado pela medida provisória 449 de 2008, depois convertida na Lei 11.941, que incluiu alguns parágrafos no artigo 43 da Lei 8.212 e passou a considerar ocorrido o fato gerador das contribuições sociais na data da prestação do serviço. Então, nesse mesmo sentido, a súmula 45 do nosso tribunal, que considera contribuição previdenciária fato gerador, considera essas medidas provisórias, essa legislação já citada antes, os regimes de caixa e de competência. Como o contrato do reclamante foi celebrado em data posterior a 4 de março de 2009, entendi que o fato gerador das contribuições seria a prestação de serviço. Então, é nesse sentido que eu estou negando o provimento ao recurso. Pois não. Eu sou o segundo votante. Fiquei em dúvida quanto ao conhecimento. E acho que ficou num ponto meio limite, eu até conheceria. Agora, quanto à questão da multa, parece que aqui já foi decidido um processo de conhecimento, a incidência de juros e multa, né? Porque normalmente eu não concedo a multa. Eu acho que a multa será devida se não for recolhido num prazo determinado, mas aqui se trata de AP e está mantendo porque a decisão do recurso ordinário já manifestou nesse sentido, não é isso? Sim. Então, eu fico vencido só no conhecimento e estou acompanhando o relator quanto ao mais. Eu estou com o relator, senhor presidente. Não prevaleceu o voto do relator, vencido em parte o segundo votante quanto ao conhecimento. Muito obrigado, excelência. Um bom trabalho a todos. E gostaria de deixar registrado, malgrado a falta de tempo de todos nós aqui, especialmente os senhores julgadores, que essa egrégia turma, ela honra o caráter de um órgão colegiado, que é o de expor fundamentações de pares, né, para assim encontrar alguma maioria ou uma unanimidade a respeito de algum provimento judicial. Muito obrigado a todos e parabéns pela fundamentação de todos os julgados. Nós agradecemos e acho que também é o nosso papel, né? Acho que entendemos que o julgamento correto é dessa forma. Vamos ao próximo? Isso mesmo. O próximo é o 47 da pauta. O quarto da lista de sustentação oral falará o doutor Giovanni Câmara de Moraes, pelo recorrente CEMIG Geração e Transmissão. Relator, doutor Lucas. Doutor Lucas, para anunciar a sua proposta de voto. Eu estou conhecendo do recurso no mérito do provimento ao apelo para acolher a preliminar e declarar nulidade da sentença por cerceamento de defesa, determinando o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução coitiva com a oitiva da testemunha Angélica Tosato Batista, proferindo-se nova decisão como se entender de direito, prejudicada a análise dos demais itens do recurso, que deverão ser renovados oportunamente, se for o caso. Então, o relator está optando pela segunda opção de voto apresentada? Eu inverti, ficou invertida na conclusão, e essa seria a minha primeira opção. Peço desculpas aí aos outros julgadores. Pois não. Na emenda já está como primeira opção também, então foi uma inversão de erro de redação mesmo. O cerceamento de defesa, né, que está prevalecendo aqui. A primeira é essa. Sim. Então, nessa situação, houve aqui uma... Só na conclusão que foi invertida. A primeira opção é do cerceamento. Ah, sim. Então é a primeira opção. O senhor aguarda eventual voto divergente, doutor? Sim, aguardo. Eu estou de acordo, doutor Helder. Estou de acordo, senhor presidente. Então a decisão é unânime, conforme o voto já anunciado. Obrigado. Próximo. O próximo é o quarto da lista de sustentação oral. Falará o doutor José do Carmo de Souza, pelo recorrente José Romulo Garofolo. Relator, doutor Sebastião. Pois não. Esse é um processo complicado, já passou por aqui mais de uma vez.
foi o TST, voltou, mas a minha proposta de voto é a seguinte: eu estou propondo conhecer do recurso da autora, GIF Eventos, Negócios e Participações, e negar-lhe provimento. Também conhecer do recurso do réu e, no mérito, dar-lhe provimento parcial para majorar o valor dos honorários advocatícios sucumbentes para o importe de R$5.000. Essa é a minha proposta de voto. O senhor aguarda eventual voto divergente ou quer se sustentar, doutor? Excelência, eu só queria fazer um destaque da tribuna, se Vossa Excelência assim me permitir. Pois não. Eminentes julgadores, desembargadores, senhor presidente, a única questão que não foi abordada no voto de Vossa Excelência, que eu acho que poderia ser, é a questão do tempo da ocupação, que não foi objeto de indenização. E realmente houve esse pedido no recurso, e eu me penitencio de uma falha, porque eu poderia ter impetrado embargos em primeiro grau para suscitar que a terceira vara se manifestasse a respeito desse tema. Que a partir do momento que o regional deu uma decisão determinando que todos saíssem, desocupassem o imóvel, era dever da empresa autora arredar pé do imóvel. Ela não fez isso. Ela entrou, arguiu uma série de situações e foi necessário ir a Brasília para reformar a decisão desse regional e voltar e atribuir a competência. Quer dizer, foi uma luta insana para poder realmente recuperar esse imóvel. Então, data máxima vênia, não é justo que ela tenha ocupado o imóvel por tanto tempo e vai sair ilesa, pagando R$5.000 de honorários, que eu até de antemão agradeço, porque ir a Brasília e voltar e receber menos que os 2 salários mínimos é uma questão aviltante. Quando eu vi que Vossa Excelência já abordou, bem-horadamente agradeço o voto de Vossa Excelência, espero que a turma, os demais pares, acompanhem Vossa Excelência, mas insisto nessa questão da usufruição inconcedida pelo período da ordem proferida pelo tribunal, que todos entregassem o bem, até o momento que o oficial de justiça entregou o imóvel para a empresa e ele entrou com a liminar e essa ordem foi suspensa. E depois revogada quando dá contestação. É isso. Pois não. Bem, a matéria mais espinhosa aqui é do recurso da parte contrária, que eu estou negando provimento, fazendo uma longa exposição, porque é um processo um pouco diferente dos habituais. Agora, quanto ao recurso adesivo do réu, quanto a essa taxa de ocupação, de fato não houve manifestação de primeiro grau, mas eu estou aqui adotando o fundamento do novo CPC, acho que tem elementos nos autos, estou apreciando. A matéria é altamente controvertida. Esse terreno era antiga posse e ele estava em conjunto da Refrigerantes Del Rey. Há aqui uma situação que não se pode dizer claramente, uma atitude abusiva e, dada a alta controvérsia que o tema ensejou, eu não estou entendendo justo deferir aqui essa taxa de ocupação, apesar de não ter sido decidido em primeiro grau, estou enfrentando aqui e fundamentando. Então, eu mantenho a proposta de voto, inclusive aumentando aí os honorários de sucumbência. Colho o voto aqui do segundo votante, doutor Helder. Como Vossa Excelência disse, é um caso diferente, mas eu estou acompanhando Vossa Excelência no Vereadora Maristela. Também estou de acordo por conta dessa questão profunda, acerca desse direito, então eu estou acompanhando integralmente. Porque era um terreno reunido, agora vai ter que desmembrar. Então, não foi uma questão de um abuso tão visível para justificar esse deferimento. Mas entendi que deveria ser mantida a decisão de origem e aumentar aqui os honorários. Só um particular, Excelência. Só fazer um registro. De fato, a sentença surpreendeu a todos. Ela foi muito bem proferida, muito detalhada, e de uma cultura até incomum aqui no Judiciário, porque essa é uma matéria civil, não é uma matéria trabalhista. Então, a terceira vara aqui, uma sentença brilhante. Nós esperamos por muito tempo, mas valeu a pena esperar. É só o registro do enaltecimento. O acordo não é tão brilhante, mas está confirmando também a decisão de origem. Também um acordo, por causa dos honorários que eu já agradeci. Mas o acordo, doutor Sebastião, ele ainda não teve acesso ao conteúdo. Também não. Obrigado, doutora. É verdade, é verdade, é verdade. Muito obrigado e um bom dia a todos. A decisão unânime fica confirmada. O próximo.
Próximo é o 9º da pauta, o 6º da lista de sustentação oral. Falará o doutor Maicon Cardoso, pelo Banco Fibra S.A., relator doutor Sebastião. Pois não, neste caso, a minha proposta de voto é no sentido de conhecer de ambos os recursos ordinários, rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, dar parcial provimento ao recurso do reclamante para esclarecer que as horas extras pré-contratadas e já quitadas não devem ser deduzidas as horas extras deferidas nestes autos. E ainda, dou parcial provimento ao recurso do reclamado para excluir da condenação o pagamento de 1 hora extra a título de intervalo intrajornada e para determinar que seja observada a aplicação da TRD como fator de correção monetária das parcelas contempladas na condenação. Estou mantendo o valor arbitrário da condenação porque ainda é compatível, determinando aqui a ratificação da atuação para fazer constar como recorrentes Ana Paula Manini e Banco Fibra, recorridos os mesmos. A minha proposta de voto, passa a palavra ao eminente advogado para a sua manifestação. Bom dia a todos, senhor presidente, membros da mesa. Vou manifestar somente em relação à questão do vínculo empregatício com o Banco Fibra. É uma questão bem controversa, porém, ficou caracterizado que uma das atividades principais da reclamante era a visita externa a clientes. Diante disso, fica consumado, por meio até da análise do conjunto probatório, que em momento algum ela tinha acesso à questão de contas correntes, questões de transações financeiras, não trazendo as atividades específicas de bancário. Adentrando na questão das horas extras também aplicadas e deferidas, conforme já citei anteriormente, ela, em próprio depoimento pessoal, confirmou que ela utilizava veículo próprio para fazer visita a clientes, captações em relação ao empregador. Diante disso, ela teria uma jornada externa, em relação à exceção do artigo 621 da CLT, pedindo, então, assim, que seja revogada a questão da jornada extraordinária. No mais, queria agradecer a todos a atenção e um bom dia. Quanto à primeira parte da sustentação, eu já fui enfrentado no julgamento anterior do recurso, não caberia repeti-la agora. Quanto à questão da jornada, eu transcrevo aqui o depoimento pessoal do preposto, que diz que era sugerida a jornada de trabalho de 8 horas, e preposto, quando diz sugerido em audiência, com certeza o entendimento é que esse era recomendado, e conjugando com as demais provas, eu entendi que a decisão agiu com acerto, só estou excluindo o intervalo entre a jornada, como o trabalho era predominantemente externo, apesar de haver controle, não entendi provado suficientemente que fosse dificultado esse intervalo. Então, eu, em síntese, mantenho a proposta de voto, colho o voto do segundo votante, juiz Helder. Estou de acordo, senhor presidente. Desembargadora Maristela? Também de acordo. Então, a decisão é unânime, conforme já anunciado. Obrigado, bom dia. Próximo. Uma inscrição para assistir ao julgamento, no 30 da pauta, doutor Fernando César Teixeira. Qual pauta? Pauta física. Ainda nessa pauta, a relatora, a doutora Maristela. Pois não. A doutora Maristela vai assistir ao julgamento. Pode anunciar a proposta de voto? Bom, estou admitindo incidente de retratação e confundo no artigo 896C da CLT, artigo 14, inciso 3 da Instrução Normativa 38/2015 do TST. Eu estou exercendo o juízo positivo de retratação para determinar a adoção do divisor 180 para cálculo das horas extras, no caso de jornada de 6 horas. É só juízo de retratação, matéria já conhecida, há divergência. Então, é unânime, conforme anunciado pela relatora. Voltando ao PJE, também há uma inscrição para assistir ao julgamento no 70 da pauta do doutor Sebastião. Doutora Jusceli Pereira irá assistir ao julgamento. Tem que abrir. Você tenta abrir, está difícil. Pois é. Férias já está fazendo bico. De férias já. Calma aí. Vamos abrir aqui para a gente... Vai assistir por qual parte, doutora? Recorrente. Pelo recorrente, a reclamada. Estou aguardando aqui a resposta. Quase chegando lá, 70, 11.431, o número do recurso.
Cachaçaria. Fernando Alves e Cachaçaria Jerônimo Ribeiro, né? Ah, sim, é um processo, uma questão de um acidente, né? Me lembro bem dele, porque um bom trabalho para decidir a respeito disso, mas a minha conclusão, já que vai só assistir, apreciei bastante o tema desse acidente, mais justo a seguinte conclusão. É um voto longo, porque o caso justificaria circunstâncias. Vamos à longa conclusão desse voto. Eu estou propondo conhecer dos recursos dos reclamados no método dar provimento parcial, nos termos da fundamentação, para excluir a decisão que determinou o pagamento da indenização por danos materiais de uma só vez e determinar que a condenação no aspecto deverá ser paga da forma de pensionamento. O TST tem autorizado, em muitas situações, que às vezes inviabiliza para a empresa pagar tudo de uma só vez. Então, paga mês a mês. E esse valor mês a mês, uma pensão de R$600, é muito viável, em vez de pagar tudo de uma só vez. Também estou propondo conhecer do recurso do reclamante e dar provimento parcial nos termos da fundamentação para excluir a culpa concorrente reconhecida na sentença e atribuir aos reclamados a culpa exclusiva pelo acidente. Reconhecer a perda de 50% da capacidade laboral do reclamante de forma parcial e permanente decorrência do acidente do trabalho. Fixar a base de cálculo da pensão no importe de R$600,15, que é metade do salário, correspondente a 50% da remuneração deferida ao autor à época do acidente, que deverá ser paga no período correspondente a 26 de janeiro de 2015 até 15 de outubro de 2049, no mês de dezembro, computar um salário a mais. Em face essa terceira e 1/3 a título de férias. Determinar que, em relação aos danos materiais, sob a forma de pensionamento, haverá incidência de juros de moras da parte vencida e da parte vencenda, só se houver atraso. Determinar que constitua capital que assegure o cumprimento da obrigação relativa à pensão mensal. Estou acrescendo a condenação, importante R$150 mil. Aqui, apesar de estar sugerindo acrescer a condenação, como o pagamento vai ser feito mês a mês nesse valor, fica bastante palatável para a situação da empresa. Quanto aos demais tópicos, o dano estético eu estou mantendo, o reclamante queria que fosse aumentado, mas estou negando o provimento, e a questão dos danos morais, matéria abordada nos dois recursos, também estou entendendo que o valor está de acordo. Então, essa é a minha proposta de voto, um voto longo, bem detalhado, bem estudado, mas achei interessante determinar o pagamento, não de uma só vez, da parte dos danos materiais, mas mês a mês. Esse é meu voto. Como voto segundo o votante desembargador Helder. Ainda não, porque eu vou ficar aqui durante séculos, mas ainda não. Estou de acordo, senhor presidente. Também de acordo. Então, a decisão é unânime, conforme o voto anunciado. Ok, excelente, obrigado.